Vamos ler juntos um trechinho de um livro que eu considero extremamente interessante, chamado Psycho-Cybernetics. Acho que na tradução brasileira ficou como Psicocibernética, Dr. Maxwell Maltz. Eu particularmente não achei uma versão em português para comprar, mas eu imagino que já teve algumas edições no Brasil, parece que eu vi uma vez num sebo e tal. Vocês estão no Brasil, sobre tudo, Deus, sobre todos. Deixem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo, assistam também os outros. Então vamos ler um trechinho e se vocês gostarem a gente pode continuar estudando. É um livro que eu considero extremamente interessante. Imaginação, a primeira chave para o mecanismo do sucesso. Esse mecanismo do sucesso que o Dr. Maltz está se referindo é algo que ele chama de a importância dos objetivos e alvos. Ele considera que é praticamente impossível uma pessoa chegar a algum lugar sem ela ter definido algum tipo de objetivo, algum tipo de alvo. Porém, por outro lado, ele acredita que psicocibernética, ele estava interessado em neurociências, esse tipo de coisa. Diz que o subconsciente nosso ele procura meios de realizar os nossos objetivos, os nossos alvos, se nós os definimos claramente. Então, segundo a teoria da psicocibernética, não é tão importante você se preocupar com o como você vai chegar a um objetivo. O objetivo em si é mais importante e por tentativa e erro o subconsciente vai achar formas. Basta você ir agindo conforme as ideias vão surgindo e caso seja um fracasso temporário, você vai alterando a rota. Semelhante, segundo o autor, a como os aviões modernos funcionam. O piloto define o objetivo final. Por exemplo, eu vou sair de Brasília, vou chegar até Tóquio. Daí o avião vai voando, ele tem um objetivo final, mas a rota vai se autocorrigindo por causa de ventos e tráfego aéreo, vários tipos de peculiaridades que a gente não entende muito bem, mas que fazem parte da aeronavegação. Então, significa que não é uma linha reta entre um ponto e outro, mas o importante é você ter um alvo e com a correção, pequenas correções de curso, você consegue chegar ao alvo. Porém, se você não tem um objetivo, não tem um alvo, você não vai chegar a lugar nenhum, por óbvio. Se você não tem a pretensão de chegar a lugar algum, dificilmente o seu subconsciente pode te ajudar a chegar a algum lugar. Então vamos lá. A imaginação tem um papel muito mais importante em nossas vidas do que a maioria de nós percebe. Eu vi isso demonstrado muitas vezes na minha prática. Aqui é o médico falando, né? Um momento particularmente memorável concerne um paciente que foi literalmente forçado a visitar o meu consultório pela sua família. Ele era um homem de aproximadamente 40 anos. Ele nunca foi casado e ele tinha uma rotina de trabalho durante o dia e ele se trancava no seu quarto quando o dia de trabalho terminava. Nunca ia a lugar nenhum e nunca fazia nada. Ele teve muitos trabalhos que nunca pareciam durar uma quantidade grande de tempo. Estava sempre indo de um trabalho para o outro. O seu problema era que ele tinha um nariz grande e orelhas que eram um pouquinho mais protuberantes do que o normal. Ele se considerava feio e com uma aparência engraçada. Ele imaginava que as pessoas com quem ele tinha contato durante o dia estavam sempre rindo dele e falando dele pelas suas costas por causa da sua aparência esquisita. A sua imaginação, as suas imaginações cresceram de forma tão forte que ele tinha medo de ir ao mundo dos negócios e de se mover no meio das pessoas. O cidadão tinha agorafobia, ele não queria estar no meio de pessoas, porque ele achava que todo mundo ia ficar rindo dele. Ele, com muita dificuldade, se sentia seguro na sua própria casa. Esse pobre homem até imaginava que a sua família estava com vergonha dele por causa da sua aparência peculiar e por causa dele não ser como as outras pessoas. Na verdade, as suas deficiências faciais não eram sérias. O seu nariz era do tipo romano clássico, suas orelhas
eram razoavelmente grandes, mas não chamavam mais atenção do que a de outros milhares de pessoas com aparência semelhante. Em desespero, sua família o trouxe até mim para ver se eu poderia ajudá-lo. Eu percebi de cara que ele não precisava de cirurgia, apenas o entendimento do fato de que a sua imaginação estava causando todos esses problemas. E a sua autoimagem estava desviando-se da realidade. Ele não era realmente feio. As pessoas não o consideravam esquisito e não riam dele por causa da sua aparência. Sua imaginação somente foi responsável pela sua miséria, pelo seu desespero, pela sua situação difícil. A sua imaginação criou um sistema de falha, um sistema de fracasso automático negativo dentro dele, operando a pleno vapor, a plenos motores para o seu extremo azar. Graças a Deus, com várias sessões de terapia e com a ajuda da família, ele foi gradualmente sendo capaz de perceber o poder da sua autoimagem e de melhorar a sua autoimagem e assim conseguir a confiança necessária para aplicar a imaginação criativa. Vou explicar um pouquinho melhor isso daqui a pouco para vocês, em vez da imaginação destrutiva. Perceba a diferença entre imaginação criativa e imaginação destrutiva. O Dr. Maltz nos mostra que a imaginação, que estamos usando a nossa imaginação, quer nós percebamos ou não. Nós ou usamos a nossa imaginação de forma construtiva ou destrutiva. A chave é se tornar ciente de como estamos usando a nossa imaginação e melhorar diariamente. A imaginação criativa não é algo reservado a poetas, filósofos e inventores. Ela atua em cada um dos nossos atos. A imaginação seleciona objetivos e os nossos mecanismos automáticos trabalham neles. Bom, bastante interessante, tenho certeza que vocês também acharam. E qual que é a moral da história desse capítulo aqui? O cidadão, ele criou uma autoimagem para ele tão terrível que paralisava ele de fazer as coisas mais simples e estava realmente criando. Era o Pigmaleão, né? A profecia autorrealizável. O fracasso dele, você vê, ele não parava em serviço nenhum. Como você não para no serviço, você ele provavelmente não estava progredindo, ficava preso em casa, não fazia absolutamente nada, tinha medo das pessoas, e isso se autorrealizava, como ele não tentava absolutamente nada de bom acontecia. Então o que acontece? Nós estamos usando a nossa imaginação, somos escravos das coisas que imaginamos o tempo inteiro. Então é interessante nós tomarmos conta dessa imaginação e buscar objetivos que sejam construtivos e não destrutivos. Isso é o que eu vivo falando no canal aqui. Eu falo, é muito mais fácil você destruir algo do que construir. É muito mais fácil você criar o caos do que você criar prosperidade. É por isso que às vezes dá a impressão, o pessoal manda mensagem para mim, eu acho que é melhor a gente desistir, a esquerda é poderosa demais. A esquerda não é poderosa demais. A esquerda tão somente está fazendo algo que é muito fácil. Destruir as coisas é muito fácil. Você criar o caos. Veja a Venezuela, não é difícil criar o caos. Criar o caos é fácil, mas não leva a lugar nenhum, leva a destruição, e nós temos dentro de nós um mecanismo de sucesso, da mesma forma que temos um mecanismo destrutivo. Então, nós temos a mente subconsciente e a mente consciente. Então, criando os objetivos positivos, tentando focar em algo que é para o bem e não para o mal, até para o nosso próprio bem, como a gente vê no caso aqui do cidadão que se achava tão feio que não conseguia se mover pelo mundo, é sempre mais positivo você focar em algo que vai construir em vez de em ideias destrutivas.
Mesmo que algumas pessoas rissem desse cidadão, que tipo de pessoa ri da aparência de outra? É o tipo de pessoa cuja opinião realmente não é tão importante assim, né? E se uma outra pessoa ri dele, as pessoas do convívio, não importa qual seja a sua aparência, elas acabam se acostumando com a sua aparência, começam a te achar até bonito se você for uma pessoa divertida, agradável e tal. Isso aí, isso tanto pro bem quanto pro mal. Se você às vezes conhece uma pessoa muito bonita demais, você fica meio constrangido perto dela. Com o tempo você se acostuma, já não é mais tão assim assustador. E com a feiura é a mesma coisa. E como o Dr. Maltz falou, raramente a solução para essas coisas, mas muito raramente, é cirurgia plástica, é você alterar. É muito mais produtivo você aprender a se aceitar do que você sair reformando tudo no seu corpo, porque a tendência quando a pessoa vai mexendo aqui, mexendo, é igual tatuagem, você faz uma, provavelmente você vai fazer 10, 20. E a tendência é você não resolver, você querer fazer outra e outra e outra e outra e outra. Claro que há casos que a cirurgia plástica é necessária, às vezes uma deformidade muito grave e tal. Mas na maioria das vezes compensa muito mais você aprender a se aceitar, aprender a enxergar as coisas de outra forma, aprender a pensar de forma construtiva e não destrutiva, usar o mecanismo de sucesso, como o Dr. Maltz disse, é muito mais produtivo do que você se entregar às coisas que a sua própria imaginação cria.